Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Telêmaco Antônio Alves Oliveira, faço Tecnologia em Sistemas para a Internet no Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Hoje vou falar para vocês um pouco sobre a arquitetura cliente-servidor. A arquitetura onde o processamento da informação é dividido em módulos ou processos distintos. Um processo é responsável pela manutenção da informação, o servidor no caso, enquanto o outro é responsável pela obtenção de dados, o cliente. É uma abordagem da computação que separa os processos em plataformas e dependentes que interagem, permitindo que os recursos sejam compartilhados entre si, enquanto se obtém o máximo de benefício de cada dispositivo diferente, ou seja, cliente-servidor é um modelo lógico. É um sistema inovador que surgiu por volta dos anos 90 e muito utilizado no meio corporativo, baseado em 3 componentes principais, gerenciando o banco de dados, que funcionam como servidores, redes que funcionam como meio de transporte de dados e, finalmente, softwares para acesso aos dados dos clientes. Aqui tem uma estrutura básica, é uma rede de computadores. Existem uma ou várias máquinas que atuam como servidores, disponibilizando recursos para as demais máquinas, as quais atuam como clientes. Embaixo aqui temos um exemplo. O cliente faz a aquisição para o servidor executa e responde de volta para o cliente. Temos servidores para arquivos, bancos de dados e outras funções, tais como servidores de impressão, servidores web, etc. Na imagem abaixo aqui temos um exemplo. Servidores, eles são equipamentos com maior poder de processamento e armazenamento. Já os clientes geralmente são os microcomputadores, ou seja, PCs ligados em uma rede. As principais características de um cliente é que ele inicia e termina as conversações com os servidores, solicitando serviços distribuídos. Não se comunica com outros clientes, é normalmente responsável pela entrada e saída de dados e comunicação com o usuário. Ele torna a rede transparente ao usuário. O hardware pode ser um micro simples e o software tem início e fim definido. As principais características de um servidor é a execução contínua. Ele recebe e responde às solicitações dos clientes, não se comunica com outros servidores, presta serviços distribuídos e atende a diversos clientes simultaneamente. Um hardware ele exige máquinas mais robustas com grande capacidade de processamento, e software do processo sempre em execução. Ele fica sempre aguardando ser chamado pelo cliente. Mainframes. Aqui eles são computadores de grande porte que fazem processamento de dados de forma centralizada. Existem modelos que até aos anos 90 reinava em absoluto. As principais desvantagens do modelo mainframe é serviço de recursos reduzidos, ele é centralização de dados e recursos de processamento, inflexibilidade, inversatibilidade e custos bem elevados. Aqui temos um exemplo de 2 camadas, a arquitetura cliente-servidor de 2 camadas. Na imagem abaixo tem os computadores ligados um ao outro, são os clientes, e o banco de dados, o servidor. Bom, na aplicação de 2 camadas, foram utilizadas no início da implantação do modelo cliente-servidor. Aqui a aplicação cliente responde pelas seguintes funções:
apresentação. O código que gera a interface visível do programa faz parte da aplicação cliente. Todos os formulários, menus e demais elementos visuais dele estão contidos. Então, uma alteração na interface do programa requer a geração de uma nova versão para todos os computadores. A lógica do negócio são as regras que definem como os dados serão acessados e processados. Toda a lógica do negócio fica no cliente. Quando o programa cliente é instalado, são instaladas todas as regras de acesso ao banco de dados. É necessário uma nova versão do programa cada vez que alterações ocorrem e as regras mudarem. Também é necessário que todos os computadores que estejam com a versão anterior recebam a nova, mesmo que sejam contendo centenas ou milhares de micros. As contribuições são os avanços para a empresa e limitações são dificuldade de manutenção e gerenciamento. Falar um pouco sobre aplicações de 3 camadas. Aqui temos um exemplo que é composto de servidor de aplicações, servidor de banco de dados e os clientes. A evolução é retirada as regras do negócio do cliente e as centraliza em um determinado ponto, o qual é chamado de servidor de aplicações. O acesso ao banco de dados é feito através das regras contidas no servidor de aplicações, facilidade de atualização nas mesmas, pois estão centralizadas em um único ponto. As características. As regras do negócio lógica foram deslocadas para o servidor de aplicações. Ali será determinada a maneira como os dados serão utilizados. Todo o acesso do cliente ao banco de dados é feito de acordo com as regras contidas no servidor de aplicações. Não é possível o acesso ao banco de dados aqui no caso, sem primeiramente passar pelo servidor de aplicações. No servidor de banco de dados reside toda a informação necessária para o funcionamento de aplicações. Bom, os melhoramentos. Tem as seguintes vantagens: atualização mais fácil das regras do negócio, aumento da flexibilidade, consequentemente, maior segurança e controle do acesso aos dados, torna-se mais fácil manter as aplicações atualizadas e garantir que todos os usuários terão acesso às alterações. Porém, tem algumas falhas. Continua o problema de atualização da interface de aplicação, cada vez que seja necessária mudança na interface. Porém, alterações nela são menos frequentes do que as que ocorrem nas regras do negócio. Aplicação de 4 camadas. Aqui temos uma ideia básica do que é retirar a apresentação do cliente e centralizá-la em um determinado ponto, o qual na maioria dos casos é um servidor web. O avanço. O cliente deixa de existir com um programa que precisa ser instalado em cada micro. O processo, a aplicação é feito através de um navegador, por exemplo, Internet Explorer, Netscape, Navigator. Aqui temos um exemplo aí básico sobre uma estrutura aí de aplicação de 4 camadas, né? Que é composta pelo servidor web, servidor de aplicações, servidor de banco de dados e logo abaixo os clientes. Um esquema básico aqui. Cliente quer acessar a aplicação, acessa o endereço da mesma através do navegador. O servidor de aplicações verifica se ao cliente é permitido o acesso, o banco de dados é liberado. Aqui embaixo temos o exemplo do que eu falei agora. Continuação aqui da 4 camadas, né? Cliente navegador.
A apresentação: servidor web, onde são feitas as alterações de interface, lógica, que são as regras do negócio. É o servidor de aplicações, onde serão feitas alterações nas regras do negócio, quando necessárias. E os dados: é o servidor de banco de dados, com todas as informações necessárias. As vantagens são serviços, recursos, protocolos, localização, descentralização, escalabilidade e integridade. E duas desvantagens, que são a complexidade e a comunicação. Bom, por hoje é somente isso. Agradeço a todos e até a próxima videoaula. Obrigado.